Como eliminar flacidez do braço? Então, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Muitas pessoas têm dificuldade de eliminar essa flacidez no braço. E eu quero mostrar o que que eu fiz com as minhas alunas da consultoria aqui para elas melhorarem essa questão da flacidez do braço que incomodava demais elas, tá? Vou passar por vocês aqui com dieta e treino para a gente fazer para eliminar essa flacidez. Beleza? Obviamente, existem casos onde a flacidez é muito grande e que realmente você vai precisar de uma cirurgia para retirar a pele, etc. Mas eu quero mostrar para você o que que dá para fazer aqui com treino e dieta, porque afinal de contas, mesmo que você remova com cirurgia, você vai precisar treinar para preencher isso com músculo, senão nunca vai ficar com um aspecto legal, beleza? E vamos lá então. Esse aqui é o resultado da Fernanda, tá? Então ela tinha flacidez aqui na região do braço, depois ela passou para isso daqui. E aí a gente tem dois tipos de flacidez, tá? A flacidez da Fernanda aqui, que é gordura mais pele moles, né? Para isso a gente precisa remover a gordura e aí vai acabar sobrando pele, a gente tem que preencher isso com massa muscular. E a gente tem a flacidez da Ju aqui, que é uma flacidez onde praticamente não tem gordura, mas tem pele. E aí aqui tá, para a gente tirar essa flacidez de pele, a gente tem que preencher com massa muscular. E aí dessa forma fica desse jeito aqui, sem tanta flacidez. Porque na realidade a pele e a gordura são tecidos mais moles e a massa muscular é um tecido mais duro. Então, para a gente retirar essa flacidez e dar um aspecto duro, a gente vai precisar ter massa muscular, né? Obviamente, a água também hidrata um pouco, mas não é tudo o que a gente precisa. A gente precisa ter musculatura e ter ela bem preenchida para conseguir isso daqui. Beleza? Então, aqui são alguns resultados das alunas da consultoria. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz na prática. Beleza? Então, vamos lá. Para braços sem flacidez, a gente vai precisar de dieta e treino, como eu falei anteriormente. Vamos entrar agora nos detalhes do que a gente precisa fazer na dieta para a gente conseguir eliminar essa flacidez. Então, a gente precisa equilibrar perda de peso, né, perda de gordura, com ganho de massa muscular. E como é que eu faço isso? Para eu conseguir perder gordura, eu preciso ter um balanço energético negativo, ou seja, um déficit calórico, tá? Com isso, eu vou, ao longo do tempo, perdendo um pouquinho de gordura. Então, o déficit calórico ele acontece quando eu como menos calorias do que o meu corpo gasta por dia. Vamos supor que você precise de 1.500 calorias no seu dia para manter o seu corpo vivo, né? Coração batendo, pulmão funcionando, circulação sanguínea. Você gasta uma certa quantidade de calorias para fazer isso. Se você come menos que as calorias que seu corpo exige para isso, ele vai precisar pegar da reserva de gordura dele. E aí, dessa forma, se você precisa de 1.500 calorias, você come 1.200, 300 vão ser pegas da sua reserva de gordura e ao longo do tempo o seu corpo vai queimando essa gordura que você tem. Só para você ter ideia, 1 quilo de gordura tem 7.700 calorias, tá? Então a gente consegue sim calcular a partir daí mais ou menos quanto tempo vai demorar para você perder 1 quilo de gordura. Lembrando que quando você perde aquele peso rápido de fim de semana, por exemplo, você está perdendo carboidrato, glicogênio, água, retenção. Então, quando você ganha e perde peso rápido, não necessariamente é um peso de gordura, tá? Então você precisa entender isso também, para você não ficar olhando para a balança desesperado que o peso não desce, tá bom? Beleza. E a gente precisa de um balanço nitrogenado positivo. O que é um balanço nitrogenado positivo? É quando o meu corpo ele tem mais proteínas do que ele precisa para que ele utilize para as funções vitais também. Então, o nosso corpo ele utiliza a proteína para várias coisas, né, dentro das funções do corpo. E quando eu não tenho essas proteínas suficientes, o que que o meu corpo faz? Ele quebra a minha musculatura e ele utiliza a proteína de dentro dessa musculatura, porque eu não tenho uma reserva de proteína. A reserva de proteína do meu corpo são os meus músculos. E é por isso que quando você fica doente, por exemplo, você perde muita massa muscular. E é por isso também que é importante você ter massa muscular. Já saiu um estudo, eu não vou saber a porcentagem exata, mas as chances de quem fica acamado, hospitalizado e tem proteína de se recuperar é muito maior do que quem não tem. Tá? Não tenho os dados exatos agora para vocês, porque eu nem ia falar disso, eu lembrei agora. Mas é muito importante que você tenha isso em mente. Tá? Então, construa uma base de massa muscular
para sua velhice, tá? Se eu pudesse te dar um conselho, seria esse, beleza? Então, eu preciso, para garantir que eu elimine essa flacidez, eliminar a gordura, tá? E proteínas suficientes para que o meu corpo consiga construir massa muscular. Tem que sobrar energia para ele fazer isso. Se não sobrar, ele vai priorizar dar essa proteína que eu estou comendo para outras funções vitais e não para construir músculo. E aqui é um dos pontos principais que eu vejo as pessoas errarem na dieta. Elas não fazem isso, elas não comem a quantidade certa de proteína. Beleza, e qual que é a quantidade certa de proteína? Entre 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então, se você pesa 80 quilos, por exemplo, se você for levar em consideração 2 gramas, aqui para ficar uma conta fácil, você teria que comer 160 gramas de proteína. Só que 160 gramas de proteína não é 160 gramas de frango. 100 gramas de frango grelhado, por exemplo, tem 30 gramas de proteína. Então você consegue tirar aí uma base mais ou menos de quanto de frango você precisa comer, né? Se você comer 500 gramas de frango no dia, você come 150 gramas de proteína. Só que você não precisa comer só frango, né? Você come ovo, você toma leite, você come um iogurte, você tem um whey na sua dieta, por exemplo, para ajudar a complementar a proteína. Então, isso é muito importante para você ter resultado. Comer proteínas na quantidade certa, tá? Mais uma vez, entre 1,6 e 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Beleza? Garantiu então que você tem uma dieta que está perdendo gordura e que está com proteína suficiente para você ganhar massa muscular, a gente tem uma dieta legal para você eliminar a flacidez do braço, tá? Para quem está naquele caso igual da Ju aqui, que já não tem tanta gordura, o foco pode ser em balanço nitrogenado positivo, sim, e talvez, em vez de um balanço energético negativo, um balanço energético positivo para ganho de massa, ok? E aí eu sempre aconselho você a fazer um déficit calórico de 20% das calorias, então se é 1.500 que você que você gasta no dia, 20% disso dá 300 calorias. E se você for fazer um balanço energético positivo, uns 10% para evitar você de ganhar gordura. Porque quando eu estou comendo mais, automaticamente é mais fácil para o meu corpo estocar gordura também. Então eu tenho que ter um superávit calórico um pouquinho menor do que um déficit calórico para emagrecer, por exemplo. Beleza? Lembrando que quanto maior o superávit, mais fácil de você ganhar gordura. E quanto maior o déficit, mais fácil de você perder massa muscular. Por isso que achar esse equilíbrio é difícil e por isso que ter um acompanhamento te ajuda muito nisso. Beleza? Porque o nutricionista ele vai fazer esse cálculo para você não errar. E você acaba poupando bastante tempo para conseguir ter resultado com acompanhamento, tá? Então, beleza. É isso daqui. Dieta. Deu para entender? Tranquilo aqui? Comenta aqui se você entendeu tudo bonitinho, tá? Se ficou alguma dúvida também comenta. E vamos agora partir para o treino. Inclusive, se você está gostando do vídeo, já curte aí, já deixa o seu like. E, é claro, se inscreve no canal para você não perder mais conteúdos como esse. Eu vou fazer mais vídeos como esse para ajudar vocês a terem um norte de como moldar o corpo com dieta e com treino, tá bom? Vamos lá. Então, estratégias de treino para eliminar a flacidez do braço. A gente vai precisar de musculação focada em tríceps e a gente vai precisar de cardio para perder gordura. Mais uma vez, se você é aquela pessoa que tem gordura e pele, o cardio vai ser mais eficiente para você, vai te ajudar a queimar gordura. Se você não é e você só precisa focar aqui em de repente ganhar mais massa muscular, o cardio entra como secundário. Não estou falando para não fazer, estou falando que se for priorizar um, que você priorize musculação. Beleza? Mas eu sempre recomendo que você faça os dois, porque de qualquer forma ele vai te ajudar a secar e definir melhor, fazendo musculação e cardio juntos, do que qualquer um dos dois separado, certo? Então, beleza. Aí eu preciso fazer musculação com foco em tríceps. Por quê? O tríceps, essa musculatura aqui do tchauzinho, que a gente precisa focar se a gente quiser deixar durinho, tá? E a gente tem alguns músculos que a gente trabalha também, por exemplo, bíceps e tríceps. Só que o tríceps, ele é a musculatura principal porque o tríceps é muito maior do que o bíceps. Então eu preciso focar mais em tríceps se eu quiser ter um resultado mais rápido e não que eu não vá focar no resto, mas eu preciso focar mais em tríceps, principalmente se eu quiser eliminar essa
flacidez aí do meu braço. Foi isso que eu fiz com as minhas alunas lá em cima e eu recomendo que você faça também. Então tenha pelo menos um treino focado em tríceps, aonde você pode começar com tríceps, porque você tem mais energia no começo do treino e dessa forma você consegue pegar mais carga e desenvolver melhor essa musculatura. Então eu sempre indico você começar o treino com a musculatura que você quer mais desenvolver. Tô falando agora para eliminar a flacidez do braço, mas caso você queira ganhar bumbum, começa com glúteo. Caso você queira afinar a sua cintura, começa com costas. E assim por diante. Ah, Vini, mas eu quero tudo que você falou. Calma, uma coisa de cada vez. Sempre um foco de cada vez para você ter o melhor resultado possível, tá? No máximo dois. Por exemplo, quero perder barriga e afinar a cintura. Quero perder barriga e ganhar bumbum. Porque o perder volume, ele está muito ligado com a dieta, mais do que com treino, né? Agora, o preencher é muito mais com treino. Então, pode-se dizer que a dieta tem relação com eu perder volume no meu corpo, e o treino tem relação com eu ganhar volume e moldar o shape dessa forma que eu quero, tá? E é isso. Beleza? Então, focar no tríceps se você quer eliminar a flacidez do braço. E o cardio, a gente pode fazer qualquer um, justamente porque o foco do cardio é trabalhar o coração. Então, se eu faço bike, se eu faço esteira, se eu faço qualquer um, ele já vai trabalhar o que eu estou me propondo a fazer. Então, eu sugiro que você trabalhe o que você mais gostar, né? Porque fica mais fácil de fazer o cardio dessa maneira. Beleza? E aí vamos para a musculação. Os melhores exercícios são esses daqui, tá? E eu sugiro você fazer eles se você quiser eliminar a flacidez do braço. Esse aqui é o francês, né? Que é aquele que a gente empurra lá para cima com halter. Todos os exercícios que fazem extensão de cotovelo são exercícios que trabalham tríceps, tá? Então, o francês é uma excelente opção, inclusive, para mim, entre todos os exercícios de tríceps, ele é o melhor, porque ele tem ativação maior do tríceps completo do que o resto, tá? Então eu gosto bastante do francês. Obviamente que ele é um dos mais complexos de fazer também, porque tem muita gente que não tem mobilidade para trazer o ombro aqui atrás, sente desconforto, e não tem nada de errado nisso. Se você tiver isso, você pode trabalhar a mobilidade de ombro em paralelo, mas por enquanto eu prefiro que você faça os outros exercícios que eles são mais seguros. Beleza? Segurança sempre em primeiro lugar no treino. E aí tem o tríceps corda, né, que é aquele que você empurra assim, corda. Tem o tríceps testa, que é aquele que está na sua testa e você sobe também. E o tríceps também é solicitado nos supinos. Então, movimentos de peito que fazem isso daqui, eles também trabalham com extensão de cotovelo. Então, eles também trabalham tríceps. Então, é excelente para você que quer também eliminar a flacidez do braço. E a vantagem dos exercícios como o supino, por exemplo, são exercícios de musculação que também ajudam a queimar gordura. Porque como ele trabalha várias musculaturas, tríceps, peito, ombro, ele consegue gastar mais calorias e estimular mais ganho de massa muscular no corpo. Então, misturar exercícios isolados com exercícios multiarticulares, globais, no caso do peitoral, com certeza vai te ajudar a ter resultado mais rápido no tríceps, para você ganhar massa muscular, beleza? Então, é sempre ir misturando. E aí eu sugeriria você treinar pelo menos 2 vezes na semana esse treino aqui, porque um volume maior vai te dar um resultado mais rápido, né? Então, eu faria isso no treino. E o treino de cardio? Treino de cardio é aquele básico que funciona para quem quer emagrecer ou para quem quer ganhar massa muscular. A gente tenta manter entre 15 e 20 minutos de treinamento intenso, ou seja, aquele HIIT, que é, por exemplo, um tiro com velocidade máxima e um descanso, um tiro, velocidade máxima e um descanso, 15, 20 minutos desse tipo de treino, ou um treino mais moderado, que é um batimento cardíaco entre 120 e 140, e aí você consegue pegar isso segurando na esteira, por exemplo, né? Ou naquela parte de alumínio da bicicleta, do elíptico, você consegue ver seus batimentos cardíacos. 30 a 45 minutos, ou você pode também, se você não tiver como pegar os batimentos cardíacos, você pode utilizar a percepção subjetiva de esforço, que é o quê? A gente utiliza de 1 a 10, sendo 1 muito fácil e 10 muito difícil. E aí, dentro disso, eu quero que você trabalhe numa faixa de 5 a 6, que seria um moderado para você. Aí, provavelmente, você está entre 120 e 140 batimentos para trabalhar. Beleza? Então é isso.
Essa foi a maneira rápida de eu falar aqui. Eu espero que tenha elucidado aqui para vocês, certo? O que vocês precisam fazer para eliminar essa flacidez do braço. E foi isso que eu fiz com as minhas alunas aqui que tiveram esse resultado, exatamente isso. Claro, montei o planejamento delas para elas treinarem 2 vezes na semana, os braços, focando nisso, e o resto da semana elas trabalhavam perna. Não é que você vai parar de trabalhar o resto das musculaturas, mas aonde você quer dar ênfase, você tem que trabalhar mais, né? E aí depois que você tem o resultado, aí você começa a focar em outras musculaturas. Essa é a maneira mais rápida, porque quem acaba focando em tudo não foca em nada. Então é legal você ter um foco, direcionar para ele, fazer durante 1, 2 meses, melhorou do jeito que você queria, aí você troca o foco para outro. Tá legal? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quer o meu acompanhamento para montar seu treino, sua dieta e te acompanhar para você ter os melhores resultados, assim como as minhas alunas, eu vou deixar o meu site aqui embaixo. Lá tem a minha consultoria, plataforma de treino, planilha e muito mais, que eu tenho certeza que vai te ajudar e acelerar seus resultados bastante. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.